Essa é a história de um homem que flagrou a esposa fazendo algo chocante com o cachorro da família. O que ele viu o deixou perturbado por semanas, mas no final descobriu que aquele animal estava salvando a vida da mulher que ele amava. Ricardo trabalha numa empresa de tecnologia em Ribeirão Preto. Casado há 5 anos com Patrícia, eles têm um Golden Retriever chamado Max. Por fora, uma família perfeita. Mas algo muito estranho estava acontecendo dentro daquela casa. Antes de começar, deixem o like, se inscrevam no canal e me digam nos comentários: vocês acreditam que animais podem sentir doenças antes dos humanos? Patrícia passava horas trancada no quarto com Max, sozinha. Sempre que Ricardo saía para trabalhar, era a mesma coisa. O som da porta batendo, os passos indo embora, e logo em seguida, aquele ritual se repetia. O quarto se fechava, e por horas, ninguém ouvia mais nada. Max nunca saía de perto de Patrícia. Dormia aos pés da cama. Seguia cada passo dela como se soubesse algo, como se estivesse guardando um segredo. Numa quinta-feira, Ricardo chegou em casa mais cedo. O sistema da empresa tinha dado problema, e ele decidiu voltar antes do previsto. Não avisou Patrícia. Queria fazer uma surpresa, mas quem acabou sendo surpreendido foi ele. Assim que empurrou a porta do quarto, a cena o fez travar no batente. Patrícia estava deitada de lado, imóvel, com a blusa erguida até a altura da costela. E em cima da cama, Max estava curvado sobre ela, lambendo devagar a parte inferior de sua barriga descoberta, repetidas vezes em silêncio. Ricardo não soube reagir. O quarto estava na penumbra, iluminado apenas pela luz filtrada da janela. O que ele ouvia era apenas o som úmido e insistente da língua do cachorro. Patrícia, ao notar a presença dele, virou o rosto com serenidade. Não se assustou, não tentou explicar. Apenas puxou devagar a blusa para baixo e disse com voz baixa que estava descansando, que Max fazia aquilo com frequência, que era normal. Mas nada parecia normal para Ricardo. Ele recuou, não respondeu. Fechou a porta devagar e saiu. A partir dali, tudo começou a parecer estranho. Nos dias seguintes, Ricardo tentou ignorar o que viu. Convenceu a si mesmo de que era exagero, que havia interpretado errado. Mas a cena voltava à noite, nos intervalos de pensamento, no trabalho. Era uma lembrança que não pedia licença para entrar. E Max continuava com o mesmo comportamento. Patrícia sempre foi muito próxima do cachorro desde que o adotaram 2 anos antes, mas agora parecia diferente. Havia algo na maneira como ele a observava, algo mais intenso, mais fixo. Max não desgrudava dela nem por um segundo. Se ela se deitava no sofá, ele estava encostado. Se ia à cozinha, ele se colocava na frente como uma barreira protetora. Se ela levantava durante a noite, Max acordava junto, mesmo em sono profundo. Ricardo começou a reparar que Max não comia direito quando Patrícia não estava por perto. E o mais estranho, ele só se aproximava de Ricardo quando Patrícia estava junto. Quando estavam sozinhos, o cachorro se mantinha distante, como se desconfiasse. Certa manhã, Ricardo acordou mais cedo e viu a porta do escritório entreaberta. Max estava lá dentro, deitado ao lado da poltrona onde Patrícia costumava ler. Ela ainda dormia no quarto, mas o cachorro permanecia ali no lugar onde ela costumava estar. A cabeça erguida, o olhar distante. Ele não estava dormindo, estava esperando. Na tentativa de quebrar a tensão, Ricardo sugeriu uma viagem no final de semana, só os dois. Mas Patrícia hesitou. Disse que não queria deixar Max sozinho, que ele não ficava bem sem ela, que da última vez que viajaram, o cachorro passou mal. Não comeu, vomitou durante a noite. Ricardo insistiu, disse que poderiam deixá-lo com a sogra, mas Patrícia balançou a cabeça com firmeza, como quem não negociava aquele ponto. Se fosse para sair, Max iria junto. Naquela mesma noite, quando Ricardo voltou do banho, encontrou Max deitado na cama no lugar onde ele costumava dormir. Patrícia já estava coberta, assistindo algo no notebook, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Quando ele apontou para o cachorro, esperando que ela o tirasse dali, ela apenas disse que estava com cólica e que Max sempre a confortava nos dias assim. Ele sabe quando eu preciso, ela disse.
A palavra ficou ecoando na mente de Ricardo. Sabe, como assim ele sabe? Ricardo não respondeu nada. Deitou-se do outro lado. Max permaneceu ali no meio dos dois, com o corpo colado ao de Patrícia, a cabeça apoiada próxima à barriga dela, como se não existisse mais nenhum lugar no mundo onde devesse estar. Naquela madrugada, Ricardo acordou com um barulho leve. Virou-se devagar e viu Max mais uma vez, lambendo a blusa erguida de Patrícia bem no mesmo ponto de antes. A pele dela exposta, a respiração calma, o cachorro agindo com delicadeza, como se soubesse exatamente onde tocar. Na manhã seguinte, Ricardo saiu de casa mais cedo, com um gosto amargo na garganta. Sentia-se como um estranho dentro da própria casa, um intruso em sua própria cama. No trabalho, passou o dia distraído. A imagem de Max com o focinho encostado na pele de Patrícia o perseguia como um pesadelo. O que o cachorro estava fazendo ali? Era mesmo só uma brincadeira ou havia algo mais? Ricardo já não sabia onde começava o incômodo, se era nos olhos fixos do cachorro ou na passividade da esposa. Só sabia que havia algo profundamente errado. Foi quando ele tomou uma decisão. Chegou ao limite. Não podia mais fingir que não via o que estava acontecendo. Precisava cortar aquele cordão invisível que unia Patrícia ao cachorro com uma força que ele não conseguia entender. Naquela mesma noite, enquanto jantavam, Ricardo comunicou a decisão. Disse de forma direta que a situação com Max havia passado do limite, que o cachorro estava se tornando obsessivo, invasivo. Contou que o cão lambia a mesma parte do corpo de Patrícia com insistência, sempre o mesmo lugar, sempre no mesmo padrão, e que não conseguia mais ver aquilo como algo inofensivo. Disse que não era natural, que havia algo errado, que precisava parar. A reação de Patrícia foi imediata. A expressão dela se transformou num piscar de olhos. O olhar antes neutro se tornou duro. A mão apertou o garfo com força. Ela disse que aquilo era absurdo, que Ricardo estava com ciúmes de um animal, que Max era apenas um cão sensível e que se demonstrava carinho era porque sentia afeto verdadeiro. O tipo de afeto que ela, aliás, não andava recebendo do próprio marido. Chamou aquilo de ciúmes doentio. Disse que ele estava ridicularizando a si mesmo, tentando criar uma guerra entre ela e o cachorro, porque no fundo não aceitava o fato de que Max era parte dela, que sempre foi. Mas Ricardo não recuou. Com a voz mais firme do que nunca, disse que não aguentava mais, que aquilo tinha ultrapassado todos os limites. Não era apenas um cachorro lambendo o braço ou o rosto, era sempre o mesmo ponto do corpo dela, sempre na barriga. E ele observava, sempre olhando fixo, sempre atento, sempre no meio dos dois. Disse que isso era sufocante e completou. Não aceitava mais aquela convivência descontrolada. Max precisava de limites. Aquilo tinha que acabar. No dia seguinte, Ricardo preparou o quarto dos fundos, um espaço que antes servia de escritório, agora adaptado com o que Max precisava. Caminha limpa, brinquedos espalhados, potes de água e ração organizados. Levou o cachorro até lá com voz calma, tentando demonstrar carinho. Max não resistiu, mas também não se mostrou receptivo. Entrou no cômodo, olhou ao redor, cheirou o chão e depois se sentou perto da porta, como se entendesse perfeitamente o que estava acontecendo. A partir daquele momento, os cômodos da casa passaram a ter limites invisíveis. Portas eram mantidas fechadas. A circulação de Max foi reduzida aos momentos de passeio e alimentação. Nos primeiros dias, houve uma pequena sensação de alívio. O ar parecia menos tenso. As refeições ocorreram com mais tranquilidade. Patrícia ficou mais tempo presente. Voltou a fazer pequenas tarefas domésticas, como se estivesse saindo de um transe longo. Mas Max não reagiu da mesma forma. No início tentava burlar as regras. Sentava em frente à porta e chorava baixinho. Às vezes arranhava a madeira com força crescente, como se quisesse escavar uma saída. Ricardo fingia não ouvir, colocava música, deixava a televisão ligada, qualquer coisa que abafasse os sons vindos do fundo da casa. Patrícia, no entanto, ouvia, e mesmo que não dissesse nada, seu olhar denunciava. Havia tristeza em seus gestos, movimentos mais lentos, um suspiro constante.
Depois de uma semana, o comportamento de Max começou a mudar drasticamente. Ele já não chorava, não arranhava. Apenas se deitava por horas no mesmo canto, sem reagir a estímulos, sem demonstrar interesse por brinquedos ou comida. O pote de ração amanhecia cheio, a água permanecia por longos períodos intocada. Até os passeios se tornaram silenciosos. O cachorro andava devagar, com a cabeça baixa, como se estivesse sendo arrastado. Ricardo tentava animá-lo com petiscos, com voz animada, com longas caminhadas, mas nada adiantava. Max apenas obedecia, sem entusiasmo, sem energia. O cão, que antes parecia ser uma extensão viva da casa, agora se tornara um vulto cansado. O pior foi quando Ricardo percebeu que o cão passava boa parte da noite acordado. Na primeira vez que se deu conta, foi ao se levantar de madrugada para beber água. Ao passar pelo corredor, ouviu um som leve, quase um suspiro, vindo do quarto dos fundos. Abriu a porta devagar e encontrou Max sentado, imóvel, encarando a parede. O olhar do animal era estranho, sem brilho, sem reação. Não havia sinal de sono, apenas uma presença vazia, como se ele estivesse ali por obrigação, como se a alma tivesse ficado em outro lugar. Na manhã seguinte, a situação se agravou. Ricardo colocou comida no pote e saiu para trabalhar. Ao voltar, encontrou tudo exatamente como havia deixado. A ração intocada, a água cheia. Max estava deitado de lado, com a respiração lenta, irregular. Quando tentou chamá-lo, o cão sequer se levantou. Mexeu a cauda uma vez, fraco, e depois parou. O alarme disparou dentro de Ricardo. Ele sabia que aquilo não era apenas tristeza, não era manha. Havia algo profundamente errado. O arrependimento o atingiu como uma marretada. Sem perder tempo, pegou o cachorro nos braços e o levou até o carro. Max não resistiu. Estava leve, demais, mole demais. A cabeça pendia para o lado, os olhos entreabertos. No carro, pela primeira vez, Ricardo percebeu que estava com medo de perder aquele animal que, mesmo em sua estranheza, fazia parte de sua vida mais do que ele gostaria de admitir. Chegou à clínica e foi atendido rapidamente. O estado do animal exigia prioridade. Uma assistente correu para pegar Max nos braços e levá-lo para a área de observação. O tempo de espera parecia tortura. Ricardo sentia como se tudo dentro dele estivesse se desmanchando. A imagem de Max parado no corredor dias antes voltou à mente. Aqueles olhos fixos, aquela postura, aquela resistência silenciosa que ele interpretou como teimosia. O veterinário entrou minutos depois, um homem de expressão cansada, mas gentil. Chamou Ricardo para uma sala menor e pediu para que ele contasse tudo desde o início. Ricardo falou sem esconder nada. Contou sobre o comportamento obsessivo de Max com a esposa, a constante vigília, o fato de ele dormir colado a ela, a recusa em se afastar mesmo por instantes. E depois, mais pesado, contou sobre o hábito insistente de lamber a barriga de Patrícia, sempre o mesmo lugar, sempre com aquela calma metódica. O veterinário escutava com atenção, não fazia perguntas, apenas balançava a cabeça em concordância. Quando Ricardo terminou, esperou algum comentário que aliviasse a tensão, alguma risada dizendo que era exagero. Mas nada disso aconteceu. A expressão do médico ficou ainda mais séria. Ele disse que os cães têm sentidos que os humanos jamais compreenderiam por completo. Falou do olfato, da percepção fina, da leitura de sinais quase invisíveis. Disse que já havia lido estudos e atendido casos em que cães reagiam a mudanças químicas no corpo de seus tutores, que eles lambiam feridas que nem haviam surgido, na pele ainda, que sabiam antes mesmo dos exames o que estava prestes a acontecer. Disse que, em algumas situações, cães haviam detectado doenças em estágios iniciais apenas por mudanças no cheiro natural do corpo, um cheiro imperceptível para qualquer humano, mas não para eles, e que o comportamento obsessivo não era comum, mas quando acontecia, costumava ter um motivo. Talvez Max estivesse tentando mostrar algo. Naquele momento, Ricardo sentiu as palavras entrarem como se furassem sua pele. Não havia mais como se esconder atrás da desconfiança. Tudo o que havia negado agora
fazia sentido de um jeito brutal. O veterinário sugeriu que Patrícia fosse ao médico, que fizesse exames, que começasse pela região em que o cachorro costumava lamber. Disse que era uma medida de precaução. Talvez não fosse nada, mas se fosse, o diagnóstico precoce faria toda a diferença. Ricardo saiu da clínica com a mente em estilhaços. Max ficaria internado por precaução, recebendo fluidos, sendo monitorado. Estava desidratado, enfraquecido e emocionalmente abalado. No trajeto de volta, pensou em como contaria aquilo a Patrícia, como explicaria o que tinha acabado de ouvir sem parecer lunático, como pediria que ela fizesse exames sem que a conversa virasse uma batalha. Quando chegou em casa, encontrou Patrícia na sala, sentada no sofá, olhando fixamente para a televisão desligada. O rosto cansado, os ombros curvados, o silêncio em volta dela era denso. Ele contou o que havia acontecido. Disse que Max estava internado, desidratado, muito fraco, mas que havia recebido cuidados. Contou também sobre a conversa com o veterinário, palavra por palavra, e sobre o que ele sugeriu em relação ao comportamento do cachorro. Patrícia ouviu tudo com o olhar ainda preso na tela escura da TV. Por alguns minutos não reagiu, apenas deixou o peso da notícia afundar. Não houve briga nem negação, só um silêncio pesado. No dia seguinte, antes mesmo de considerar ir a qualquer médico, Patrícia decidiu ir ver Max. Disse que precisava, que não conseguia imaginar o cão naquele estado sem ao menos passar por lá. Na clínica, o ambiente cheirava a desinfetante e ansiedade. Quando ela se aproximou da baia onde Max estava, o coração dela parecia preso na garganta. Max estava deitado, o corpo ainda fraco, os olhos sem vida. Mas assim que percebeu a presença dela, tudo mudou. O olhar apagado se acendeu num instante. A cauda se moveu devagar, mas com vontade. O focinho se ergueu. Era como se um fio tivesse sido religado por dentro. O encontro foi quase mudo, mas cheio de significados. Patrícia se ajoelhou ao lado da baia, colocou a mão entre as grades e sentiu o focinho dele encostar em sua pele. Era como se ambos estivessem voltando a respirar depois de dias sem oxigênio. O veterinário apareceu logo depois, observou a reação do cão com surpresa visível. Disse que era impressionante, que Max não havia reagido assim com ninguém desde que chegou. Antes de sair, Patrícia pediu para conversar com o veterinário. Queria entender melhor o que havia sido dito a Ricardo. E o veterinário não recuou, confirmou tudo. Disse com a mesma seriedade de antes que sim, os cães têm sentidos apurados, que muitos são capazes de perceber alterações biológicas em humanos, que o olfato deles é capaz de identificar mudanças químicas sutis. Acrescentou que podia sim ser apenas coincidência, um gesto repetitivo carinhoso, mas também podia não ser. Disse que o comportamento de Max era focado demais, insistente demais para ser completamente aleatório. Patrícia ouviu tudo com atenção, o coração ainda batendo rápido. Não sabia se sentia medo, incredulidade ou desconfiança, mas sabia que não podia mais fingir que nada daquilo significava algo. Helena voltou para casa em silêncio. No dia seguinte, depois de buscar Max na clínica, foi que ela tomou a decisão. Levantou mais cedo, vestiu uma roupa confortável e foi até um posto de saúde. Não sabia exatamente o que pedir, então disse que queria fazer um check-up. Contou que andava cansada com algumas cólicas e que queria investigar. Não mencionou. O cachorro não teria como explicar aquilo ali. Nos dias seguintes, passou por vários médicos. A médica olhou, apertou, fez perguntas sobre sintomas. Patrícia disse que às vezes sentia uma leve dor, mas que achava que era algo comum. A médica pediu alguns exames, ultrassonografia, exames de sangue. Os primeiros exames chegaram limpos, sem alterações. Tudo parecia dentro do normal. Patrícia levou os resultados para a médica, que disse que aquilo era um bom sinal. Mas Patrícia sentiu que não era suficiente. Pediu mais exames, disse que queria investigar mais a fundo. A médica, vendo o medo nos olhos dela, encaminhou para uma clínica especializada. Enquanto isso, Max parecia entrar num modo de alerta ainda mais intenso. Não se afastava por nada, parava na porta do banheiro, esperava em frente ao quarto. Era como uma missão,
uma vigília constante. Foi numa manhã de sexta-feira que Patrícia recebeu uma ligação do consultório. Um dos exames mostrou algo. A secretária disse que a médica queria vê-la o quanto antes. Patrícia chegou ao consultório com as mãos frias. Na recepção, o sorriso da atendente foi gentil demais, quase ensaiado. Quando seu nome foi chamado, sentiu as pernas hesitarem. A médica, sentada atrás da mesa, tinha o rosto sério, mas calmo. Começou dizendo que, de modo geral, os exames estavam bons. Pressão normal, coração em ordem, sangue dentro dos parâmetros. Mas havia um resultado que merecia atenção. Um dos exames de imagem mostrava uma alteração discreta, pequena, quase invisível. Algo que à primeira vista poderia ser ignorado, mas estava ali, um pequeno ponto fora do comum. Explicou que não era possível afirmar nada ainda, que por protocolo precisava de um exame mais específico, algo mais profundo, capaz de identificar com precisão o que aquela imagem representava. Patrícia ouviu tudo com o olhar fixo em um ponto qualquer da parede. Tentava manter o raciocínio, entender os termos, mas tudo o que conseguia imaginar era Max, o focinho dele colado à sua barriga, o mesmo ponto, a mesma insistência. Ao voltar para casa, encontrou Max deitado no mesmo lugar onde o deixara. O cachorro levantou na hora, correu até ela, cheirou suas pernas, encostou o focinho na barriga mais uma vez. Aquilo foi mais do que um gesto, foi uma confirmação muda. Ricardo, que estava no corredor, percebeu imediatamente a mudança no rosto da esposa. Ela contou que a médica viu algo no exame, um ponto estranho, um sinal que não deveria estar ali, que seria necessário investigar com mais profundidade. A médica havia pedido uma biópsia, disse que era protocolo, que podia ser algo simples, mas também podia não ser. O exame estava marcado para a segunda-feira. Quando chegaram, foram recebidos pela mesma médica. Foram conduzidos até a sala reservada, onde as imagens do exame já estavam dispostas sobre a mesa. A médica não demorou a começar. Disse com clareza. Havia sim um tumor pequeno, localizado nos ovários, ainda em estágio inicial. Tratava-se de um tipo de câncer com alto índice de cura quando descoberto a tempo. Explicou que seria necessária uma cirurgia, que deveria ser agendada o mais rápido possível. Disse que as chances de recuperação eram altíssimas, cerca de 99%, mas que ainda assim seria um processo delicado. Patrícia não reagiu de imediato, apenas baixou os olhos. Câncer. Mesmo em estágio inicial, mesmo com chances altas de cura, aquela palavra carregava um peso que nenhuma estatística conseguia aliviar. Ricardo, sentado ao lado, sentiu o mundo girar devagar. Queria falar, mas não achava palavras. Os dois se abraçaram ali mesmo, ainda na cadeira. Era um choro silencioso, contido. Foi só no carro depois que Ricardo finalmente falou. Disse que estava arrependido, que nunca deveria ter separado Patrícia de Max, que agora via com clareza que o cachorro não era um obstáculo, era um aviso, um anjo estranho, um herói de 4 patas. Pediu desculpas com sinceridade. Disse que se sentia culpado por não ter entendido antes, por ter duvidado, por ter tratado como exagero o que na verdade foi um sinal de amor. Quando os dois entraram em casa, Max os recebeu com um olhar calmo, como se soubesse que eles agora entendiam, como se não fosse mais preciso avisar. A cirurgia foi marcada para a semana seguinte. Os preparativos foram rápidos. A médica havia sido clara. Agir rápido era a melhor chance. Na manhã da cirurgia, Max ficou mais agitado. Caminhava pela casa, ia de um cômodo a outro e, por fim, sentou-se diante da porta, como se quisesse impedir a saída. Patrícia se agachou, passou a mão pelo focinho dele e disse que voltaria logo, que precisava ir, mas voltaria. Max encostou o focinho na mão dela e depois olhou para Ricardo, como se lhe entregasse a missão de cuidar. A cirurgia correu bem, sem intercorrências. O tumor foi removido com margem de segurança. Os exames feitos durante o procedimento indicavam que ele ainda não havia se espalhado. Por ter sido descoberto no começo, o risco era mínimo. Quando Patrícia teve alta, 2 dias depois, a primeira coisa que viram ao abrir a porta foi Max.
Ele correu pela casa como se tivesse esperado aquele momento por toda a vida. Em segundos já estava na frente de Patrícia, pulando de alegria, o rabo batendo no chão com força. Patrícia, mesmo cansada, riu pela primeira vez em muitos dias. Sentou-se devagar no sofá e esperou Max se aproximar com mais calma. O cachorro foi devagar até ela. Subiu com cuidado no sofá, encostou o focinho na barriga dela uma última vez, respirou fundo e então se acomodou ao lado dela. Ali, ele dormiu. Dormiu como nunca antes, sem vigília, sem alerta, sem tensão. Era um sono, tranquilo, pesado, como se o corpo inteiro dele dissesse: agora está tudo bem. Agora eu posso descansar. Patrícia passou os dedos pelos pelos macios da cabeça dele, olhando em silêncio para Ricardo. Não precisaram trocar palavras. Ambos entenderam. Max sabia. Sempre soube. E agora podia finalmente parar de avisar. E você? O que acha? Acredita que os animais são capazes de enxergar além do que os nossos olhos conseguem ver? Deixe sua opinião nos comentários. E se você tem algum pet, qual o nome dele? Se essa história te impressionou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Aqui no canal a gente conta histórias que mostram como a vida pode ser surpreendente e como os animais são muito mais especiais do que imaginamos. Obrigado por assistir e até a próxima história.